Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal, ok? Irmãos, o tema do vídeo será este: por que a igreja cultua ao Senhor no domingo e não no sábado? Por que nós, cristãos, escolhemos guardar o primeiro dia da semana e não o sétimo dia, o sábado? Bom, este vídeo nós vamos fazer com o objetivo de responder a esta pergunta, ok? Primeiro, por que a igreja guarda o primeiro dia da semana, o domingo, e não o sábado? Não está escrito na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que o sábado é o dia de descanso, que Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou? Sim, está escrito. E também, meu irmão e minha irmã, está escrito que o sábado ele foi dado para os filhos de Israel. E aqui está a nossa primeira argumentação por que nós cristãos, a igreja, não guarda o sábado e sim o domingo. Vamos ver em Êxodo capítulo 30, versículos 13 em diante. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, ou seja, os israelitas, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós, ou seja, para os judeus. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o sétimo dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Bom, aqui como você vê na leitura, o autor deixa bem claro que o sábado ele foi dado para a nação de Israel e não para as outras nações. A ideia adventista, ou os adventistas do sétimo dia, que pregam, que ensinam que o sábado foi dado para todas as nações, eles estão muito errados e equivocados. Ora, não se encontra um versículo sequer, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, dizendo que o sábado foi dado para as nações. O sábado foi instituído, ele foi dado apenas para um povo na face da terra, a saber, para os judeus, para a nação de Israel. Então, este é o primeiro argumento que nós levantamos. Por que nós não guardamos o sábado? Por que nós guardamos o domingo? Primeiro, porque o sábado foi dado apenas para o povo de Israel. Em nenhum momento se encontra que o sábado foi instituído para as nações. Ok, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Segundo, o sábado. Por que nós não guardamos o sábado? A segunda razão. Porque o sábado, quando a nova aliança em Jesus Cristo foi instituída, ok? Então, o sábado não faz parte da nova aliança. Em outras palavras, o sábado ele foi abolido na morte de Cristo. E a morte de Cristo ela validou
a nova aliança instituída por Jesus Cristo, ali no cenáculo. Quando Jesus reuniu seus 12 discípulos e ele orou pelo pão e pelo vinho, vamos chamar assim o vinho, suco da vide, ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós, ou por muitos, para a remissão de pecados. Jesus, ele aí estava instituindo a nova aliança. Mas diz o autor aos Hebreus que um testamento só tem força na morte do testador. O que isso quer dizer? Que a nova aliança instituída por Jesus Cristo, ela de fato só foi reconhecida, validada na sua morte ali no Calvário. E é precisamente no momento em que Cristo morre que Paulo diz: pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está escrito em Romanos 10, 4. Quando Cristo morre no Calvário, então a lei, toda a lei, não apenas uns mandamentos, mas todos os mandamentos, de acordo com os rabinos, foram e são 613 mandamentos, de acordo com alguns rabinos. Bom, sem importar quantos mandamentos foram, o certo é que todos os mandamentos da Torá, dados por Moisés aos filhos de Israel, foram abolidos na morte de Cristo. Eu vou ler aqui alguns textos que corroboram a minha fala. Vamos ver aqui, por exemplo, Romanos 10, 4. Eu já li para os senhores. Vamos aqui para Efésios, capítulo 2, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Por lei dos mandamentos, nós entendemos todos os mandamentos escritos por Moisés, incluindo o decálogo. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem e fazendo a paz. Nós também encontramos em Colossenses. Olha o que diz Paulo aqui em Colossenses. Colossenses 2 e 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Veja que está no plural, sábados, o que inclui o sábado semanal. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Essas passagens aqui, irmãos, tem muitas outras, mas eu não vou citar todas. Essas passagens aqui, elas deixam bem clara que a lei de Moisés, o que incluía o sábado, foi abolida na morte de Cristo. Eu quero deixar bem claro isso para os senhores. Quando Paulo usa o termo lei, que no grego é nomos, no hebraico é Torá, quando ele se expressa assim, a lei foi abolida em Cristo, ele está falando de toda a legislação mosaica, o que incluía os 10 mandamentos e, consequentemente, incluía o Shabat. Então, a segunda razão, o segundo motivo porque a igreja não guarda o sábado, é porque o sábado foi abolido na morte de Cristo. Na nova aliança, o sábado não entra, porque o sábado ele era uma sombra. Assim como os sacrifícios, o sábado era sombra dos bens futuros. O sábado ele foi dado como uma sombra, assim como os sacrifícios. Por isso, ele foi dado como uma sombra. Ele só vigorou até que Cristo viesse. De fato, o apóstolo Paulo, eu quero ler aqui mais essa passagem para os senhores, ele estabelece um limite para o vigor da lei. Olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Aqui. Gálatas capítulo 3 e versículo 23 em diante. Mas antes que a fé viesse, e a fé aqui ele se refere à fé em Cristo, estávamos, ele se refere aos judeus, e prosélitos, que se rendiam ao judaísmo. Estávamos guardados debaixo da lei,
e encerrados para aquela fé em Cristo que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, um pedagogo, um instrutor de crianças, é assim que a lei é apresentada, para nos conduzir a Cristo, ou seja, os judeus, os que estão debaixo da lei, para que pela fé, não pelas obras da lei, fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei, ou seja, do aio, ou da lei. Esta é a posição do apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo, a lei ela foi dada com um limite de tempo. Para o apóstolo Paulo, repito, para o apóstolo Paulo, bem como para o Novo Testamento, a posição do Novo Testamento é que a lei ela foi instituída ali no Sinai, foi dada por Moisés até um determinado tempo. Que tempo? Até que Cristo viesse. E diz Paulo, depois que Cristo veio, não estamos mais debaixo da lei, debaixo do aio. Paulo ele chama a lei, ou ele compara a lei com um aio, com um pedagogo, com um instrutor de crianças. Nos tempos romanos, nos tempos gregos, nos tempos antigos, nos tempos de Cristo, o que era um pedagogo, o que era um aio? Era um empregado que ele era contratado para instruir a criança até ela completar a maioridade. Então ele estava na responsabilidade de instruir aquela criança. Ele era o instrutor, o pedagogo, até que ela completasse a maioridade. Depois que a criança passava a ser homem, deixava de ser menino e passava a ser homem, atingia a maioridade, então ela saía de debaixo das normas do pedagogo. A criança saía de debaixo da instrução do pedagogo. Paulo ele faz essa analogia. Vamos aqui para o capítulo 4. Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Bom, e esse tempo determinado pelo Pai, como eu já expliquei, era até o tempo que ele atingia a maioridade. Quando o menino atingia a maioridade, ele saía de debaixo dos tutores, de debaixo do aio, e passava a ser o próprio instrutor da sua vida. Assim também nós, ó a comparação de Paulo, assim também nós, judeus, quando éramos meninos, aqui eu quero abrir um parêntese, Paulo, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, discorria como menino, pensava como menino. Mas depois que cresci, que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. O que é que Paulo quis dizer com este fraseado até bonito? Ora, Paulo ele está se referindo, quando ele diz quando eu era menino, ele está se referindo ao tempo dele que ele era guiado pelo judaísmo, pela lei de Moisés. Quando ele era guiado por tutores, por um pedagogo, que é a lei de Moisés. Paulo aí ele faz uma analogia. Mas quando ele diz, mas quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. O que Paulo está dizendo? Que quando ele atingiu a maioridade, e a maioridade aí, entenda, em Cristo Jesus, quando Paulo conheceu a Cristo, quando Cristo veio ao mundo e quando Paulo conheceu a Jesus Cristo, quando ele se entregou a Jesus Cristo, então ele atingiu a maioridade. Ele deixou as coisas de menino. Ele não precisava mais ser instruído por um pedagogo, ele não precisava mais de tutores. Ou seja, ele não precisava mais da lei, ele não precisava mais estar debaixo da lei. Por quê? Porque o Cristo chegou e em Cristo Paulo atingiu a maioridade. Vamos prosseguir aqui. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. E aqui ele quer dizer a servidão da lei, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, os rudimentos da lei.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está bem aqui, meus irmãos. O segundo motivo, só relembrando, porque nós não guardamos o Shabá, e sim o domingo, não guardamos o Shabá porque o Shabá, ele faz parte da lei. E a lei foi dada como um pedagogo. E na qualidade de pedagogo, ela perdeu, vamos dizer, a sua função quando Cristo veio. Nós agora somos instruídos por Cristo e não mais por um pedagogo que é a lei. Então a lei, ela perdeu, vamos dizer, a sua validade, a sua função de instrução, ela perdeu na morte de Cristo. Ok, meus irmãos? Então é por isso que nós não guardamos o sábado, porque o sábado era um dos mandamentos da lei e a lei na sua totalidade foi abolida na morte de Jesus Cristo. De sorte que, de Cristo para cá, todos, judeus e gentios, devem ouvir a voz do Filho e não a voz do pedagogo. Devem ouvir a voz do herdeiro e não a voz do escravo. Devem ouvir a voz de Cristo e não mais a voz de Moisés. Ok? Outra coisa que eu quero lhes mostrar é que o fim do sábado, bem como das festas, dos sacrifícios, é algo anunciado nas páginas do Antigo Testamento. Como professor? Exatamente. As passagens que eu vou ler aqui para os senhores que anunciam o fim do sábado, ou dos sábados, das festas, das luas novas, dos sacrifícios, elas foram entendidas pelos pais da igreja, e aqui eu vou citar Tertuliano, por Irineu de Leão, por Hipólito de Roma, por Justino Mártir, por todos, por Santo Agostinho. Todos os pais da igreja entenderam as passagens que eu vou ler como apontando para o fim do sábado na nova dispensação. Então vamos começar por Isaías. Olha o que Isaías diz. Lembrando que os pais da igreja, eles entenderam esta passagem de Isaías como uma profecia que fala do fim do sábado, das luas novas, dos sacrifícios, das festividades e assim por diante. Isaías 1, 13 e 14. Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborreço, e a minha alma as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Ok, meus irmãos? Então, este versículo, por exemplo, Tertuliano na sua obra Contra Marcião, ele cita esta passagem com esta ideia de que o sábado ele foi eliminado na nova aliança, ou seja, ele foi abolido. Tertuliano ele usou esta passagem para provar nas páginas do Antigo Testamento que o sábado ele não faz parte da nova aliança, foi abolido na morte de Cristo. Ok? Outra passagem usada nos pais da igreja é esta aqui. Oséias capítulo 2 e versículo 11. Tertuliano também usou esta passagem, bem como Justino de Roma e todos os pais da igreja. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Ok? Meus irmãos, então aqui nós temos uma outra passagem neotestamentária que anuncia o fim não só dos sacrifícios, das luas novas, das festas, mas também do Shabá. E aqui é interessante se perguntar para um adventista. Se você perguntar para um adventista, ele vai te levar apenas para o contexto histórico. Não, aqui
não tem nada a ver com o fim do sábado na nova aliança. Só que quando você chegar no sacrifício, ele vai dizer, não, mas de fato os sacrifícios, as luas novas, as festividades foram abolidos. Então, de uma certa forma, eles vão admitir que há uma profecia aqui falando do fim dos sacrifícios, das luas novas e das festas. E sendo isso uma verdade, então tem que se admitir também aqui o fim do sábado. Porque se este versículo serve para ser usado como uma profecia que fala do fim dos sacrifícios, das festas, das luas novas, o mesmo também serve para se falar do fim dos sábados. Ok, meus irmãos? Agora vamos aqui para Lamentações, capítulo 2 e versículo 6. Arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Aqui é mais um versículo neotestamentário que foi usado pelos pais da igreja, de que temos aqui um anúncio do fim do sábado, bem como o fim do sacerdócio levítico. E é só perguntar, o Novo Testamento, ele fala ou não fala que o sacerdócio levítico teve um fim? Fala. O Novo Testamento, ele diz ou não diz que os sacrifícios, as festas, as solenidades tiveram fim? Diz. Então, se esses versículos podem ser usados para justificar o porquê que nós não guardamos mais certas cerimônias, festividades do judaísmo, esses versículos são usados para isso, então vamos incluir também o sábado, porque o sábado está no meio. Não se fala apenas do fim das festas, da lua nova, das celebrações judaicas, mas também se fala no fim dos sábados. Isso vocês podem ter certeza. Ok, queridos? Então, o sábado, ele é anunciado, o seu fim, a sua abolição, ele é anunciado nas páginas do Antigo Testamento. Veja que eu estou trazendo aqui uma visão cristã. É óbvio que do ponto de vista dos judeus, a interpretação que eu estou dando aqui, nessas passagens que anunciam a abolição do sábado, para os judeus não é isso. Para os judeus não é isso. E eu quero lhes dizer que nem mesmo para os autores que eu li, que foi Jeremias em Lamentações, Isaías e Oséias, de fato eles não estão falando da abolição do sábado, como também eles não estão falando, vejam bem, como também eles não estão anunciando aí a abolição dos sacrifícios, das luas novas e das festividades. É bom que você tenha em mente isso. Quando nós falamos que eles estão anunciando o fim dessas coisas, está dentro de uma perspectiva cristã. É o cristianismo quem dá esta roupagem. É a interpretação cristã quem vai dizer claramente, a partir dos pais da igreja, inclui-se o sábado nestas passagens. Mas lembrem-se que o Novo Testamento, ele anuncia sim o fim do sábado, bem como o fim das luas novas, das festividades e outras coisas do judaísmo, ok? Então é o cristianismo quem pega estas passagens e dá uma conotação cristã, de sorte que passamos a ver aí o fim dos sacrifícios, das luas novas e dos Shabbats, ok, meus queridos? Então esta é a razão por que a igreja não guarda o sábado e guarda o domingo. Por quê? Porque ela entendeu nas páginas da Bíblia Sagrada que o sábado ele foi dado apenas para a nação de Israel. Segundo, o sábado foi abolido na morte de Cristo. Tá bom? E
Esta abolição do sábado na morte de Cristo, o fim do sábado na nova aliança, foi anunciado nas páginas do Antigo Testamento. Foi anunciado. Ok? Você pode até agora questionar, professor, mas estas passagens que o senhor usou, por exemplo, Isaías 1, 13, 14, Osés 2, 11, Lamentações 2, 6, estas passagens, elas não são citadas ipsiliter no Novo Testamento. Sim, elas não são. E você está com a razão. Mas aqui, irmão, é onde eu vou aqui lhe explicar. Os autores do Novo Testamento, você pode ter certeza, quando eles olharam para estas passagens, aqui você pode ter certeza, ainda que eles não tenham as citado, mas você pode estar certo de que eles conheciam estas passagens. E quando Paulo e outros autores do Novo Testamento olharam para elas, o entendimento que eles tiveram é que ali estava se anunciando o fim dos sacrifícios, das luas novas, das festividades e também dos sábados. Isso você pode ter certeza. Não tenha dúvidas. Se você chegar para Paulo, se fosse a questão, vamos aqui criar uma situação hipotética. Se você chegar para Paulo e diga, apóstolo Paulo, você entende que a passagem de Isaías 1,14, Osés 2,11 e Lamentações 2,6 anuncia o fim do sábado na nova dispensação? Você pode ter certeza que Paulo ia responder sim. E se você continuasse, Paulo, as mesmas passagens que falam do fim das luas novas, das festividades e dos sacrifícios, elas anunciam o fim destas coisas na nova aliança? Paulo ia dizer sim, sim. Isso é uma nova roupagem, uma nova interpretação que o cristianismo dá para estas passagens. Você pode ter certeza que Paulo dizia. Consequentemente, Paulo ia te dizer exatamente isso que eu estou te falando. Irmão, irmã, se estas passagens de Isaías 1,13, 14, Osés 2,11 e Lamentações 2,6 podem ser usadas para se provar que o fim dos sacrifícios, das festas, das luas novas, do cerimonialismo judaico é anunciado e que eles foram abolidos quando Cristo veio, também devemos incluir aí o sábado. Esse era o raciocínio de Paulo. Não tenha dúvidas, ok, meu irmão? Então vamos lá. Já mostramos as razões por que não guardamos o sábado. Ok? O cristianismo, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja esta que eu faço parte, que você faz parte, os cristãos que compreendem corretamente a Bíblia Sagrada, eles não guardam o sábado, porque eles sabem que estas coisas são supérfluas. Eu quero ler mais uma passagem aqui de Paulo, que ele fala indiretamente do sábado, mas ele está falando. Olha o que ele diz aqui, ó. Gálatas 4 e versículo 9 em diante. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? E os rudimentos fracos e pobres que Paulo aqui tem em mente, irmãos, são os rudimentos do judaísmo, como os sacrifícios, as festas, as luas novas e os sábados. É isso que Paulo tem em mente, as festividades do judaísmo, os feriados, os vários sábados instituídos ali na lei de Moisés. É isso que Paulo tem em mente e eu vou lhe mostrar. Guardais dias, porque existiam vários dias festivos no calendário judaico, como ainda hoje existe. Meses, ok? Meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Aqui eu quero esclarecer. Quando Paulo diz guardais dias, ele aqui fala dos vários sábados. Professor, não existe apenas um sábado? Eu quero lhe dizer que não. O dia da expiação
era um sábado para os judeus. E era um mega sábado, um grande sábado. Ok, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, que acontecia no dia 10 do mês sétimo, que era o dia do perdão. Nesse dia, ele era um sábado. Então, a expressão Shabá, ela não é usada apenas para o sétimo dia da semana. A expressão Shabá, ou sábado, ela era usada para outros dias, mesmo que não caísse no sétimo dia, mas outros dias que eram grandes feriados eram chamados de Shabá, ou sábado. E eu dei um exemplo, o dia da expiação, que é o dia chamado a festa do Yom Kippur, que era o dia da expiação, era um Shabá para os judeus. Ora, depois da Páscoa, você vê que tinha lugar a festa dos pães ázimos, que durava 7 dias. Então eu quero aqui só lhe dar uma ideia. Por exemplo, Jesus Cristo ele morreu no dia 14 de Aviv, que foi uma sexta-feira. Ali era a Páscoa. No sábado, logo no sábado que chegava, que se aproximava, aquele sábado ele foi chamado por João de aquele sábado foi grande. Mas por quê? Porque aquele dia de sábado ele congregava em si um outro sábado, que era o primeiro dia da festa dos pães ázimos. Então, o primeiro dia da festa dos pães ázimos, ele em si, ele era um sábado, um Shabá, era um dia de descanso total. E este dia, o primeiro dia da festa dos pães ázimos, ele poderia acontecer em qualquer dia da semana. E em qualquer dia da semana que ele acontecesse, ele era um Shabá. E quando este Shabá, primeiro dia da festa dos pães ázimos, acontecia num Shabá, de fato, então nós tínhamos aí um Shabá duplo. Por isso é que o evangelista João diz, e aquele sábado era grande. Ok, meus irmãos? Então, o primeiro dia da festa dos pães ázimos, bem como o último dia da festa, era dia de sábado. Embora não caísse num dia de sábado, mas era um dia de sábado. E tinha outros sábados no calendário judaico, como a terra descansava de 7 em 7 anos. Então nós tínhamos aí um ano sabático. A festa por exemplo, o ano do jubileu acontecia de 50 em 50 anos. Então este ano ele era um ano sabático. Então eu já expliquei para você quando ele diz guardais dias, que existiam vários sábados, e meses. Por meses aqui nós podemos aqui falar da lua nova. Todos os meses que começava com a lua nova, se descansava também no dia da lua nova. Ok? Havia um Shabá, um descanso total. Outra coisa, e tempos. Aqui são tempos festivos. Ok, meus irmãos? E anos. Então, por anos aqui, nós temos aqui outros sábados. Como eu já expliquei para você, a terra ela descansava de 7 em 7 anos. O ano do jubileu era comemorado de 50 em 50 anos. Então nós temos aí 2 sábados anuais. Por isso é que Paulo diz, e anos. O que é que Paulo está dizendo? Receio. O que é que ele diz? Receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco. Mas por que Paulo diz? Porque havia alguns cristãos na igreja da Galácia que estavam retornando para as práticas judaicas. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque havia um grupo de cristãos que estava judaizando, ou pelo menos estava querendo judaizar a igreja. Eram os cristãos legalistas que diziam que não bastava apenas servir a Jesus Cristo, tinha que se circuncidar, tinha que guardar o sábado, tinha que guardar as festividades da lei e assim por diante, muitas práticas judaicas. Este grupo cristão, os legalistas, eles estavam pregando isto na igreja da Galácia. E Paulo retrucou e respondeu a eles e disse, olha, vocês estão trabalhando em vão, vocês que estão regressando para as práticas judaicas, para os rudimentos, vocês estão trabalhando em vão, guardais dias,
meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, Paulo, o que ele estava dizendo? Que se eles voltassem ao judaísmo, o trabalho de Paulo tinha sido em vão. Se eles voltassem para as práticas judaicas, o trabalho de Paulo tinha sido em vão. Então, irmãos, eu estou dando estas explicações para que vocês entendam que a posição do Novo Testamento é de que o sábado findou na nova aliança. Na morte de Cristo, não só as festas, os sacrifícios, as luas novas, mas também os sábados foram abolidos na morte de Cristo. Ok, queridos? Agora vamos dar aqui as razões por que guardamos o domingo. Terceiro, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Aqui não precisa nem eu citar versículos para vocês. Todo cristão que não distorce a Bíblia Sagrada sabe que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana, cedo, quando as mulheres foram no sepulcro, ao despontar do primeiro dia da semana, e essa expressão no grego é primeiro dos sábados, no primeiro dia da semana, essa expressão no grego é primeiro dos sábados, e é usada apenas para o primeiro dia da semana, por isso algumas versões traduzem por domingo, ok? Então, no domingo, as mulheres foram cedo, mas já encontraram a pedra que ficava na porta da tumba estava removida. E o sepulcro estava rompido. Por quê? Porque Cristo havia ressuscitado. E ele ressuscitou no primeiro dia da semana, queridos. É só você ler as passagens nos evangelhos. Eu não vou aqui ler, porque você também já conhece. Ok? Só você lê em todos os evangelhos. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Esta é a razão por que nós guardamos o domingo. Outro motivo. O Espírito Santo foi dado no primeiro dia da semana, no dia de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, acontecia o Pentecostes. Ora, quando nós vamos contar esses 50 dias após a Páscoa, dá exatamente o primeiro dia da semana. E todos os estudiosos do cristianismo, ou pelo menos boa parte do cristianismo, entende, até onde vai o meu conhecimento, a igreja entende que o Espírito Santo foi dado, desceu, foi outorgado para a igreja no primeiro dia da semana. Então, meus irmãos, nós temos aí duas coisas fortes, duas razões fortes para se celebrar o primeiro dia da semana. Primeiro, no primeiro dia Cristo ressuscitou, no primeiro dia o Espírito Santo foi dado. Temos essas duas razões, ok? Outra coisa, o Novo Testamento ele tem algumas passagens que mostram que a igreja, ela, mesmo nos dias dos apóstolos, ela já guardava o primeiro dia da semana. Vamos aqui para Atos capítulo 20 e versículo 7. O que diz aqui? Ó? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, que não é qualquer pão, aqui é o pão da Santa Ceia, o pão da Eucaristia. Aqui é o mesmo pão que Cristo partiu com os seus discípulos. Não é qualquer pão aqui, ok? Essa expressão, o partir do pão, nas páginas do Novo Testamento, é usada para o pão sagrado, para o pão da celebração, para o pão que era dividido no momento em que estava se cultuando a Cristo. Então, o que nós temos aqui é uma reunião no primeiro dia da semana para se cultuar a Jesus Cristo. Ó. No primeiro dia da semana, e aqui está em foco de fato o primeiro dia da semana, e não um sábado à noite, conforme equivocadamente traduzem algumas versões, e os adventistas do sétimo dia, eles com todas as suas contorções teológicas desonestas, eles querem nos fazer crer que estamos aqui na noite do sábado. Não. Se fosse a noite do sábado, o autor dizia, e na noite do sábado, ajuntando-se os discípulos para partir do pão. Ele dizia desse jeito, meus irmãos. Porque quando um dia de sábado está em questão,
A Escritura diz sábado. Quando é uma sexta-feira, conforme Jesus Cristo morreu ali, na véspera do sábado, a Escritura é bem específica em dizer que ela era uma véspera do sábado. E por que quando é aqui no primeiro dia da semana, que não é o primeiro dia da semana? Agora você pega a mesma expressão no primeiro dia da semana e você vai para os evangelhos, a mesma expressão nós encontramos lá acerca do dia que Jesus ressuscitou. Aí você pergunta aqui para um adventista, essa expressão, primeiro dia da semana, nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, ligadas ao dia da ressurreição de Jesus, essa expressão, primeiro dia da semana, nos evangelhos, ela refere-se ao dia de sábado, à noite do sábado ou ao domingo? Os próprios adventistas vão ter que admitir, vão admitir que essa expressão, primeiro dia da semana, ligada ao dia da ressurreição de Jesus, nos evangelhos, aponta para o primeiro dia da semana. Então, por que em todas aquelas ocorrências a expressão primeiro dia da semana faz alusão ao domingo? E aqui, não. Não, aqui, de acordo com os adventistas, não, aqui não é o primeiro dia da semana. Aqui é a noite do sábado. Meu irmão, isso é um engodo. Nós não podemos engolir esta falácia. Então, vamos lá. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão da Santa Ceia, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se a prática, até a meia-noite. E alargou-se a prática até a meia-noite. Outras versões diz e alargou-se o discurso. Seja como for, a prática ou o discurso. O certo é que nós temos aqui o primeiro dia da semana. E isso é tão importante para um adventista que eles distorcem. Eles sabem tanto que a expressão primeiro dia da semana ela faz alusão a um dia de culto, que eles pegam e dizem, olha, esse primeiro dia da semana aqui na verdade é um sábado à noite. Ou seja, eles não negam que aqui era uma reunião para se cultuar. Eles não negam. Como eles sabem que a reunião aqui era para se cultuar, eles colocam, era num sábado à noite. Mas a expressão aqui, meu irmão, em outros lugares, primeiro dia da semana, ela reporta ao domingo. E por que só aqui não? Em Adventista, por que só aqui não? A outra instância que nós temos aqui, que o primeiro dia da semana era usado como dia de culto, é esse aqui, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Aqui nós perguntamos para um adventista, essa expressão, no primeiro dia da semana, bem aqui é ou não é o primeiro dia da semana? É ou não é o domingo? Eles mesmos admitem, é. Eles só não admitem que aqui faça referência a um dia de culto, mas eles admitem que aqui é o domingo. Então aqui vai a nossa pergunta. Então, se no primeiro dia da semana aqui é de fato domingo, por que em Atos 20, versículo 7, ali o primeiro dia da semana não é domingo? É a noite do sábado. Responda. A outra prova neotestamentária que nós temos, que o primeiro dia da semana já era um dia de culto na igreja primitiva, é aqui em Apocalipse 1, 10. O que diz? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa expressão, dia do Senhor, no grego é kuriake hemera. Dia do Senhor. Nós encontramos, por exemplo, Inácio aos Magnésios, ele usa essa mesma expressão, dia do Senhor, como uma alusão ao primeiro dia da semana. No Evangelho de Pedro, nós temos a mesma expressão, dia do Senhor, como uma alusão ao primeiro dia da semana, ao domingo. E assim os pais da igreja, para não deixar de mencionar, todos eles entenderam que a expressão dia do Senhor aqui, em Apocalipse 10, faz referência ao primeiro dia da semana. Mas, mais uma vez, os adventistas do sétimo dia, eles distorcem e dizem, não, o primeiro dia da semana, ou melhor, o dia do Senhor aqui é o sábado. Só que esta expressão, meus irmãos, nas páginas do Novo Testamento, o dia do Senhor, principalmente a expressão grega, kuriake hemera,
ela nunca é usada para o sábado, nunca. E quando você vai procurar escritos da mesma época, como Inácio de Antioquia, escrevendo aos Magnésios, quando você vai ler o Evangelho Apócrifo de Pedro, o Didaquê, que faz alusão ao dia do Senhor, ele está se referindo ao primeiro dia da semana, ao domingo, e não ao sábado. Então nós temos que comparar o que nós temos aqui, essa expressão, com outros escritos da mesma época. E os outros escritos não atestam jamais que essa expressão, primeiro dia, ou melhor, dia do Senhor, é uma referência ao sábado, e sim ao domingo. Então estas são as nossas bases teológicas e históricas para mostrar para você que nós, os cristãos, a igreja, cultuamos a Cristo no primeiro dia da semana e não no sábado, pelas razões que eu já repassei para vocês. Ok, meus irmãos? Estas são as nossas razões. Eu quero ver se eu encontro bem aqui. Talvez eu não vá encontrar. Não, eu não vou encontrar. Eu queria ler aqui, mas eu tenho aqui, ó, volume 1, Apócrifos e Pseudepígrafes da Bíblia. Eu tenho aqui, ó, volume 2, Apócrifos e Pseudepígrafes da Bíblia. E tenho também volume 3, Apócrifos e Pseudepígrafes da Bíblia. É por isso que eu estou lhe dizendo que essa expressão Dia do Senhor, no grego Kuriake Hemera, ela aparece em outros escritos, como nas cartas de Inácio, no Didaquê, e assim vai, referindo-se ao domingo. E por que eu sei? Porque consta nesses livros, nessas obras antigas do cristianismo primitivo, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.